Essa semana a gente encerra a leitura do livro de Gênesis e a partir daí começa o livro de Êxodo, que, como diz o nome, começa toda uma nova era na história de Israel, onde o povo vai ser exilado e viver o sofrimento do exílio. Então o nosso comentário sobre hoje vai falar sobre esse exílio, que na verdade ocorre até hoje na nossa vida, e como é que a gente pode superar melhor isso. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Antes da gente entrar na porção dessa semana, só queria lembrar vocês da minha viagem para Israel que nós estamos marcando, um grupo muito bacana, vamos passar por vários lugares bem interessantes e as vagas estão se esgotando, então daí o meu convite. Se você quer viajar para Israel, tem interesse, não perca tempo, logo logo o grupo está fechado, não vai ter mais vaga. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link com o roteiro, tá? Para quem quiser dar uma olhada, saber dos preços, informações e porventura se inscrever, tá bom? Muito bem. Na porção dessa semana, a gente lê, entre outras coisas, que o grande patriarca Jacó, o último patriarca, né, que nós temos, falece. E aí a Bíblia conta para nós, no versículo 13 do capítulo 50, que os filhos do Jacó levaram o caixão dele até Israel, até um lugar chamado Caverna de Marpelá, onde foram enterrados todos os patriarcas e matriarcas, tirando Raquel, Adão e Eva. Muito bem. Só que, na verdade, o Midrash, que é a parte oral, né, da tradição, dos ensinos da Torá, diz para nós que não foram, na verdade, os 12 filhos que carregaram o caixão. Por quê? Levi e José não participaram disso. Vamos lá, por quê? O Levi, porque no futuro, diz o Midrash, ele seria parte da tribo sacerdotal. Ele trabalharia no templo e ele teria que carregar a Arca da Aliança. Então é um pouco incompatível carregar caixão, né, trabalhar com um morto que causa impureza e a Arca da Aliança. E o Midrash diz que o José não carregou porque ele era o rei do Egito, não fazia parte do ritual, né, um rei carregar um caixão. E aí o Midrash conta para nós que, na verdade, no lugar dessas duas pessoas, Levi e José, entraram duas outras pessoas, os filhos de José, Efraim e Menashe. Então, resumo da ópera, 12 pessoas carregaram o caixão, mas não foram exatamente os 12 filhos de Jacó, foram 10 filhos e 2 netos, né? O Efraim e o Menashe. Tá, agora, se a gente pegar esse comentário do Midrash, tem algumas coisas interessantes aí pra gente perguntar. Primeiro, por que o Levi não poderia carregar o caixão? A gente sabe pela lei que mesmo um sacerdote, quando se trata do pai, ele pode ter relação com o corpo do morto, né? Ele pode levar o caixão. E mesmo assim, não seria o Levi propriamente dito que carregaria a arca, né? Até existir o tabernáculo, a arca, o Levi já vai ter morrido. São os descendentes do Levi, né? Então o Levi por si só, talvez ele poderia carregar o caixão. E a gente falar que o José não carregou porque ele era rei, é também meio estranho, né? Porque era o pai dele, aliás, o grande pai amado, né? José e Jacó tinham uma relação muito próxima. Então falar que porque ele era rei ele não carregou, a questão eu acho que está um pouco mais por trás, tem uma questão por trás que é a que eu queria analisar com vocês. Então vamos entender primeiro o que representa a morte do Jacó. A morte do Jacó representa efetivamente o início do exílio, né, como a gente falou no começo do vídeo. O Jacó, ele é o último grande patriarca, né, que segurou, digamos, o povo de Israel, e depois disso o povo vai viver o primeiro exílio deles no Egito. Na verdade é o Jacó e o José, né, que seguram isso, porque a gente vê na Bíblia também que enquanto o José era rei, estava tudo bem para os israelitas. Quando o José morre, sobe um novo faraó e aí o problema começa. Então assim, o Levi e o José, por que eles não carregam o caixão? Porque eles não fazem parte da energia de exílio. Não sei se fica claro. Mas assim, a morte do José significa, a partir de agora o exílio vai começar. Então, o Levi e o José, eles estão fora dessa energia. O José a gente já falou agora, fica claro por quê, né? O José, ele é uma energia oposta ao exílio. E o Levi também, por ser, inclusive, então, o sacerdote que a gente falou. Eles são duas energias que representam a união do povo e o viver em estado de Israel, né? Viver metaforicamente no estado de Israel. Não o exílio. Agora, a pergunta número 2, então, é: se eles dois não representam isso, tudo bem, por isso que eles não carregaram o caixão,
Por que eu tive Menashe e Efraim para carregar? Em português fala Manassés e Efraim. Por que eu tive que pôr essas duas pessoas para carregar? Se a gente entender que a morte de Jacó é uma relação com o exílio, a energia de Menashe e Efraim pode ser entendida como duas energias então necessárias para eu superar esse exílio, para eu viver esse exílio. Então, o Levi e o José são energias acima do exílio, que eu não quero misturar com o exílio, mas a energia de Menashe e Efraim são energias necessárias, por isso que eles vão carregar o caixão. E aí o que isso representa? A própria Bíblia diz para nós qual é a origem do nome, Menashe e Efraim, e aí a gente sabe o que eles representam. Menashe vem da palavra hebraica Nashani. A Bíblia diz que José chamou o filho dele assim, Nashani, que significa esquecer. Por quê? Porque José, depois de muito tempo vivendo no Egito, ele esqueceu o nome do pai dele, esqueceu o nome do pai amado. Então o que Menashe está representando? Que às vezes quando a gente está no exílio, a gente se desvia do nosso objetivo. A gente esquece do nosso objetivo. No caso de José, e no nosso caso como israelitas, nosso objetivo é voltar para a terra de Israel. A gente pode estar em qualquer lugar do mundo, mas a gente tem um objetivo, que é a nossa terra de Israel. Essa terra de Israel representa aquilo que a gente mais quer na vida. Qualquer objetivo grandioso que você tenha, o seu objetivo final de vida é a terra de Israel. E no caso de José também representado pelo amor pelo pai, né? Eu querer voltar para o meu pai, eu querer encontrar meu pai. Então a primeira coisa que a gente precisa no exílio é superar esse esquecimento. E Menashe está representando isso. Ou a gente pode falar de outro modo, é sempre lembrar do meu objetivo. E aí eu estou superando esse esquecimento. E aí a segunda característica vem por Efraim. Efraim vem da palavra hebraica Hafarani. Hafarani. Hafarani significa ter sucesso. Bem interessante, né? Aqui acho que a mensagem é um pouco mais clara. Embora estando no Egito, né, por que o José chama o filho dele de Efraim? Que ele fala assim, embora eu esteja no Egito, fora da minha terra, fora da minha família, num local meio imoral, né, o Egito é visto assim, eu tive sucesso. No caso de José, material e espiritualmente, né? Essa é outra ferramenta que a gente precisa nos nossos momentos de exílio. Ter o nosso sucesso. De novo, físico e espiritual, ou material e espiritual. Cabalisticamente falando, você pode perguntar, tá, mas o que é ter sucesso? Um outro jeito de falar isso é transformar a escuridão em luz. Eu lembrar que mesmo eu estando no exílio, mesmo eu estando distante do meu objetivo, que a gente falou no primeiro ponto, eu estou tentando sempre transformar esse mundo num local melhor. Isso é sucesso. Eu estou tentando transformar pontos de escuridão em luz. Seja escuridão material, seja escuridão espiritual. Então, quando eu estou no exílio e sinto o desejo de voltar para minha terra, o desejo de alcançar o meu objetivo, de reencontrar o meu pai, e ao mesmo tempo eu não permito que a escuridão ao meu redor me influencie, né? Eu reino sobre essa escuridão e faço ela virar luz. Quando eu tenho essas duas ferramentas, eu consigo viver no exílio com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade e eventualmente chegar onde eu quero, na terra de Israel, e ser pleno e repleto de luz. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.